com bolsa de 100%. E enquanto esperava o FIES, já começou a transformar sua vida. Na Unileão, histórias como a da Amanda acontecem todos os dias. Somos recordistas em vagas na região e todos os candidatos inscritos foram pré-selecionados nos últimos semestres. Unileão, histórias reais, mudanças reais. Saiba mais em unileão.edu.br e inscreva-se já. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até R$150 mil de danos a terceiros, rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de R$ 42,36 para motos, R$ 94,87 para carros, reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Moto Peças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Moto Peças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Juazeiro do Norte vai investir mais de R$450 milhões na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite, ótima segunda-feira para você ligado no Timaço na Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. A partir de agora, hoje é segunda-feira, dia 7/7/2025. Aqui ao nosso lado, boa noite pra você, Marco Valério. E ali na minha frente, Joel Filho. Fala, JF. Tô por aí. Cuida, JF. Sabe que vai passar 10 dias longe da gente, viu? Bota aí a vinheta do Bibi. Um abraço, boa noite, Marco Valério. Saudações ao querido Delton Sá. A você que Marcel hoje, da Joates, estava perguntando por que é que a gente enchia muito seu saco. Eu disse, eu não encho saco de João Filho, não. Nem eu, pelo contrário. Eu não, eu disse, não, Marcel, vai pra lá, não tô enchendo saco. Disse, não, rapaz, eu não. Ele é que é do contra, né, Marco? Você quer ver como eu não perturbo o João Filho, né?
Sexta-feira, não mandei nenhuma figurinha pra João Filho. Pois é. Fiquei na minha. Foi, né? Mandei nenhuma figurinha. Só fui abrir o celular no outro dia só. Já era de sábado, que o jogo foi 10 da noite. Então, tá vendo como eu não chatei o João Filho? Não, jamais. Agora ele Aí Marcel dizendo que era a gente pegando no pé dele. Aí eu disse, não, você não tá errado. Não é ele que é do contra, não, Marcel. Aí Marcel disse que é pró você, viu, João Filho? Um abraço, meu amigo Maciel, rapaz. E pro seu irmão Marcos Braz. Ele disse que eu e Marco Valério, ele disse, ó, bufado. Que ele diz, é o Hélio. Eu e Marco Valério bufado. O homem desse programa é você, João Filho. Também acho. Pois Delton Sá e Marco Valério, os dois treinadores que amanhã vão se enfrentar. Aonde? Renato Gaúcho e Enzo Maresca. O Renato disse, abre aspas, Delton Sá, viemos para fazer história. Quem disse? Renato Gaúcho. Minha nossa senhora, pelo amor de Deus, não Renato deixa eu calar a boca. Portaluppi. Tu vai ver amanhã o resultado, viu? E já Enzo Maresca, técnico do Chelsea, disse, abre aspas, sobre o Fluminense, cheio de energia. Não, e é isso mesmo, e o Fluminense tem energia mesmo, não é futebol não. É vontade de ganhar. Vontade de chegar lá. Só isso mesmo, porque futebol por futebol, o Fluminense no meio dos 3 europeus, não dá pra comparar, meu amigo. Tá enxerido, né? Agora, ele tem pela frente, dos 3 europeus que ainda estão, mais fraco, na minha opinião. Entre Real, PSG e Chelsea, o Chelsea é o mais fraco. E com reais chances de passar. A possibilidade existe. O Flamengo provou isso quando ganhou do Chelsea. Sim. Na primeira fase. Então provou que é possível. O Fluminense pode jogar. O que eu não gosto é desse negócio do falatório antes do jogo. Meu amigo, deixa pra falar depois. Não fale nada antes, não. Que a língua paga. Não viu o Danilo? É verdade. Não teve que engolir o que disse? É melhor não ficar calado. Aí logo com quem? Com aquele rapaz que parece um pavão, né? Quem? O Cucurelha? Não, o Renato. Sim, o Renato. Ave Maria, dá corda pra aquele rapaz ali é besteira. E amanhã vai ter um reencontro, né, Delton Sá? Do criador com a criatura. Quem é que eu não tô... O Fluminense é o criador e o João Pedro, né? Sim. Mas quem é João Pedro? Perto do elenco do Chelsea. Deve começar. É uma opção. Quem é João Pedro perto do Fluminense? Também. Deve começar a partida. Eu me refiro porque o João Pedro foi revelado, criado pelo Fluminense, pá. Eu acho que não chegou nem a construir história no Fluminense. Já que você tá querendo traçar esse paralelo, muito mais importante é a presença do Thiago Silva diante do Chelsea. Também. Thiago Silva foi um grande zagueiro pelo Chelsea, foi campeão mundial. Exatamente. Campeão da Champions League. Entendeu? Então, eu acho que é um reencontro. É porque assim, ó, muito mais o que é que acontece? O João Pedro não criou história no Fluminense. Nem em canto nenhum, né? Aí, exato. Então, ainda tá tentando construir a carreira profissional dele. É a mesma coisa de você falar Vinícius Júnior no Flamengo. Vinícius Júnior não tem história no Flamengo. Tá entendendo? Então não chegou a criar uma história, não ganhou um título, não foi herói de coisa nenhuma. Tá entendendo? Ah, foi uma grande revelação. Grande revelação, pronto. Mas o cara não criou história, não ganhou nada, não fez nada, não marcou quantos gols tem na história vestindo a camisa do Fluminense. Do Flamengo, foi que ele ganhou. Não, eu tô falando do João Pedro no Fluminense, do Vinícius Júnior no Flamengo, sabe? O problema é que a gente superdimensiona essas coisas, tá entendendo? Há um superdimensionamento. E traçando esse paralelo que o Marco colocou aqui em questão, o Thiago Silva no Fluminense ganhou o quê? Como? O Thiago Silva do Fluminense ganhou o quê? Campeonato Brasileiro, não foi, Delta? E foi na Libertadores. Ah, ele não estava ainda não, né? Na Libertadores? Não. Tava não. Ele chegou depois. Não, mas o Thiago Silva, antes de ir pra Europa... Ele tava na Libertadores. Ele tava no título da Libertadores? Tava Não me recordo, não. Não lembro. Minha cabeça aqui, eu sou ruim de memória pra caramba. Você tava no Maracanã? Tava, mas eu não lembro dele não. Não lembro não, do Thiago Silva não. Não lembro não. Mas eu acho que o Thiago chegou no meio do ano, jogou ainda Libertadores. Eu acho que foi isso. Ele jogou sim Libertadores ainda. Rapaz, olha aí, JF, pesquisa aí. Eu não lembro não vou mentir. Não lembro não, mano. Não me lembro. Eu narrei o jogo, inclusive, mas não me lembro não. Minha cabeça... Tá com memória boa, tá, Delta? Tô. Eu acho que ele não jogou não. Ele tava não, tava? Thiago Silva foi campeão pela Copa do Brasil em 2007 pelo Fluminense. Exato. Campeonato Italiano e Supercopa da Itália pelo Milan.
Eu acho que ele não estava no PSG, né? Ganhou 7 campeonatos franceses, Liga, Copa da França, Copa da Liga da França, Champions League. Não aparece Libertadores. Não, eu não lembro dele, não. Né? Não aparece... Eu fiquei na dúvida aqui, mas eu não lembrava dele, não. Não aparece Libertadores aqui. Minha memória não é pra, tá entendendo? Sinceramente. Mas enfim, o confronto será amanhã, 4 da tarde. A primeira semifinal. Quem passar vai esperar o vencedor da quarta-feira, entre Real Madrid e PSG. É mais fácil eu me lembrar dos anos 80 do Fluminense, 90, do que hoje. Eu até tenho uma preocupação, até de herança genética mesmo, de genes da minha mãe, de genética, de ter Alzheimer. Porque não pode, cara. Se você me perguntar a escalação de Fluminense, dos anos 80, 90, de alguns títulos, eu vou saber dizer. Se você me perguntar a escalação do Fluminense, você vê agora. Eu não me lembrar se Thiago estava ou não estava em campo no final da Libertadores. Eu não tenho. Tava o Marcelo, né? O Marcelo tava, né? Mas se você me perguntar... praticamente... Eu fiquei na dúvida se o Thiago Silva estava ou não estava. Para mim não estava, mas não tinha convicção. Praticamente começaram juntos, né? No Fluminense, Thiago Silva e Marcelo. É a mesma geração, né? Da mesma geração, né? O Fluminense começou o jogo que ganhou de 2-1 do Boca com Fábio no gol. Um goleiro espetacular. A maior injustiça, esse goleiro do Fluminense, que era do Cruzeiro, não tá pegando muita bola, viu? Para a seleção brasileira. Samuel Xavier, ex-Ceará e Sport. Nino, que foi pra Rússia. Felipe Melo, que ainda tava dando suas cutucadas. Suas cipuadas. Né? E Marcelo. André, que não tá bem lá na Inglaterra. Martinelli e Ganso. E na frente, Arias e a dupla sertaneja Keno e Cano. Mas foi o John Kennedy, né? Que entrou para fazer o gol do título, né? Foi o John Kennedy que entrou para fazer o gol do título. Isso aí eu me lembro. Isso eu me lembro. Essa aí eu não esqueço, não. Do gol, não lembro mais. Eu tinha minha dúvida se. Porque o Thiago veio no meio do ano, né? Depois da liberação do contrato dele. Mas enfim, amanhã, favorito é o Chelsea. Não tem como. É de fato o favorito. Agora, entre os 3 europeus. É o mais acessível. É o que há a maior possibilidade do time brasileiro vencer. Seria o Chelsea mesmo. Porque PSG e Real querendo, meu amigo. Ou seja, quem passar de Real e PSG é o campeão. A minha é o grande favorito. Agora você vai ser campeão, João Filho. Aí, meu amigo, dentro de campo, aí às vezes acontecem circunstâncias de jogo. Às vezes os caras não estão na tarde feliz, o outro time tá com muita vontade. Aí o cara não pode cravar, não. Mas que quem sair desse cruzamento, pra mim, é o grande favorito a ser campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes, eu não tenho a menor dúvida disso. Só algum de vocês questiona? Eu também não tenho dúvida. Eu não questiono. Mim é uma final antecipada, Real e PSG. Pois é. Não foi o jogo Bahia e Flamengo como, eita, é uma final antecipada. Nada a ver Bahia e Flamengo ser final antecipada. Não vou chegar nem nada, porque não era. Não, mas era o que tinha muita gente falando. Bahia e Flamengo, quem passar campeão, nada. Não, PSG só quem falava isso era torcedor do Flamengo. Mas porque PSG e Real Madrid estavam, inclusive, provaram isso dentro de campo, num nível ainda maior do que o próprio Bayern, que era quem estava jogando melhor a Copa do Mundo. Mas não tinha time melhor do que o PSG nem o Real Madrid. E eles estão provando isso dentro de campo. Agora, talvez a grande decepção dessa Copa do Mundo de Clubes, na minha opinião, é o City. Apesar que já não vem jogando bem de agora. Mas eu esperava do City algo mais nesse Mundial. Acho que ele era para estar onde o Fluminense está. Era para ser uma semifinal inglesa ali. E outra coisa, Delton, a grande surpresa positiva, sem dúvida, é o Fluminense. Porque PSG e Real Madrid, você sempre imagina disputando o título. O Chelsea, muito embora esteja um pouco abaixo do Real Madrid e também do PSG, mas é um time muito grande, muito milionário, com grandes contratações do futebol mundial, indiscutivelmente. Agora o Fluminense não, né? Até usaram um termo, o Fluminense foi o patinho feio dos brasileiros. E é verdade. E aí caíram pela ordem. Dos brasileiros, você imagina em relação ao dos restante. Demais. Ele era o patinho feio, caiu o Botafogo, caiu o Flamengo, depois caiu o Palmeiras e o Fluminense está lá, firme e forte. E ainda sejamos honestos,
esse cruzamento do lado de cá, quem ele pegou ainda foi melhor do que cair do outro lado. Se cai do outro lado, o negócio era mais difícil. Chelsea tem um lateral que pra mim joga muita bola, o tal do Cucurelho, o cabeludo. Lateral esquerdo, é titular da seleção espanhola. Ele tanto joga bem como dá porrada e faz confusão, né? Sim. Mas ele é bom jogador. Mas eu me refiro à qualidade dele como jogador. Ele gosta de uma confusão. Mas briguento também, briguento, viu? Pelo amor de Deus. Ele tem um espírito do argentino, né? Diz que esse povo da Europa é educado? Nem tanto. Cara daquele, na hora que... Rapaz, e esse Chelsea bate, viu? É brincadeira o que esse Chelsea bate. O jogo de sexta-feira, no segundo tempo, quando o Palmeiras igualou ali as ações, parecia jogo de Libertadores. Mas eu vou dizer esse time do Chelsea bate é brincadeira, viu? O tal de Tchalobá na zaga. Se ele tiver numa tarde inspirada, ele pode ser uma arma muito boa pro Fluminense, justamente para derrubar um desses jogadores aí, que é o Arias. O John Arias, que é duro na queda, é liso, um cara que tem uma velocidade impressionante. Se jogar em cima dele o Fluminense e ele for partindo para cima na individual, para ele tirar um jogador desse do Chelsea do jogo é bem ligeirinho. É ligeiro. Se os caras, e ele usar da malandragem que ele também é, o Arias, para tirar um europeu desse aí de jogo é ligeiro. E ele tem sangue frio, o Arias, viu? Eu acho que é até inclusive uma arma boa, pensando até de repente você desfalcar o Chelsea, de comprometer o sistema defensivo pendurando todo mundo. Porque, como você diz, o Chelsea tem umas ferramentazinhas na mão o tempo inteiro e do outro lado tem um jogador que é muito arisco, né, que é o John Arias, para trabalhar para anular o rapazinho do meio lá, o galeguinho tal do Palmer, que é bom jogador, né, o Palmer. Cole Palmer. E o Caicedo volta. A titularidade, ele é o titular. Você vê, né? O Caicedo é titular da seleção do Equador, não pôde jogar. Aí entrou um volante da seleção brasileira, que é o Andrei Santos. O lateral direito também não pôde jogar, que é da seleção da Inglaterra. Aí entrou um lateral da seleção da França. Quer dizer, são muito difícil. Potências, né, rapaz? Difícil. Não é fácil, não. Você pega todas as escalações dos times europeus, aí você vê que num grupo de 30, 32 jogadores, tem 21, 22 convocados na última data FIFA. Cada time. Estou falando de última data FIFA, mas tem 25, 26 de nível seleção. Mas tem 21, 20, a maioria deles... 20, 21, 22 jogadores que foram convocados na última data FIFA jogando pelos times europeus. Aí, como você disse, sai um de uma seleção, entra outro de outra. Sai um de uma seleção, entra outro de outra. Aí eu vou dizer pra você, aí você pega um Fluminense de seleção brasileira, ninguém. Tem nenhum jogador do Fluminense de seleção brasileira. Aí você vai pegar o Arias, pega uma convocação ali, aqui, acolá. O Arias é presença constante da Colômbia, né? Então tá ali, quem é mais do Fluminense que pega a seleção? Canóbio já foi convocado mas não tá, não foi na última, Cano não vai. Quem é que você tem? Olha a diferença quando você vai... Agora o Fábio era para ser da seleção. Quando você pega e você vai falar de convocação, olha a diferença, cara. Essa é uma coisa gritante. Você tem um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, e aí você pega um time que tem um que vai para a seleção. O Marco falou do Botafogo, que caiu no Campeonato Mundial, já tem novo treinador, é o filho do Ancelotti. David Ancelotti. Auxiliar do pai, por onde passou, agora vai ter a primeira... Mas é David mesmo ou é David? David, porque eu fico na dúvida, porque a italiano não fala David, né? É David. Não sei, então, eu fico na dúvida, porque... O italiano é Carlo, como é Carlo. Carlo, né? Não sei. Não, ou seja, o filho dele, que trabalhava com o pai, vai ser o técnico do Botafogo. John Textor fechou com ele. Agora, Delton, por que João Filho está mostrando os bíceps hoje? É inspirado em Aloysio Vilar, Delton? Provavelmente. Provavelmente. Ele andou vendo as fotos do Aloysio Vilar, que por sinal... Tá na região nesse final de semana, E comecinho dessa semana. Ele viu as fotos de quem? Bateu saudade. Aí ele. Os bíceps de JF. Tá bom. Vamos pro bloco? Vamos lá. Cadê a hora? Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 25 minutos, 6h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, está na Novo Rio, dá uma passadinha lá, vai conversar com o meu amigo Roberto, para você aproveitar as ofertas da Novo Rio Veículos. Nós estamos ao vivo com imagens dos nossos estúdios, aqui no nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial,
Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, tudo isso para você na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça pelo 98842-9514. Rastro Pneus, quer cuidar bem do teu carro, do teu carango, que é as melhores... ou a melhor equipe, tá certo, de mecânicos, com peças de primeira qualidade, vai na Haas Pneus. Lá você cuida do pneu, do óleo, do freio, do alinhamento, do balanceamento, da bateria e muito mais. Serviço de mecânica com mecânicos especializados. Tá uma confusão danada lá, Marco Aurélio. Estão querendo levar a equipe da Haas Pneus lá pra RBR, que só tá dando McLaren. Ontem o Grande Prêmio da Inglaterra deu McLaren de novo. Aí o pessoal da RBR quer trocar a equipe. Os mecânicos, o pessoal que troca pneu, quer levar os mecânicos de Daniel, de Léo aqui da Haas Pneus. Aí os meninos disseram, não. Até porque eles trocam pneu ligeiro, né? Ligeiro, negócio de levar meus meninos daqui pra ir cuidar da RBR lá, pra ver se diminui a distância da McLaren. Aí Daniel e Léo disse, neco-treco, deixa o menino cuidando dos carros dos meninos aqui de Juazeiro do Norte. Na Haas Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195. Na hora de abastecer, vá ao posto Asa Branca. Você encontra combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado e muitos preços especiais. E lembrando que... cento e pique ali? Rapaz, sei não, mas a feira ali tá boa, viu? E foi inaugurada a loja de conveniência do posto Asa Branca, funcionando de 7 da manhã às 10 da noite, com novidades e promoções para você. E aquele precinho especial. E lá, para você que abastece com etanol, tá R$ 4,99 no posto Asa Branca, Rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia, com excelentes negociações, pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra a mercadoria para desplacar ou desplacada e paga à vista. Assim que não falta são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. O Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone, o WhatsApp é o 99993-3031, Instagram, @DouradoJoias. Juazeiro Parafusos, tem parafusos, ferramentas e ferragens. São 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Tem completa linha de ferramentas Bosch para você com os melhores preços da cidade. E na mais nova loja, agora mais ampla, mais moderna, mais confortável para você, na rua São Pedro 1768, em Juazeiro do Norte. A Juazeiro Parafusos, o telefone é o 3512-3876. Também de Casa Com, a casa é sua. Aproveite as ofertas da Casa Com. Tem o tempo inteiro preço baixo para você. Olha, se tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados é a Casa Com. Sabe por quê? Porque lá o preço é baixo o ano inteiro. Isso mesmo, não precisa esperar promoção ou fim de ano ou fim de mês. É chegar e economizar. Tem piso, tinta, hidráulico, elétrico, tudo que sua obra ou reforma precisa. E o melhor, com qualidade e aquele atendimento nota 10. Quer economizar de verdade? Então vai na Casa Com, a casa é sua. Também conosco no Timaço da Vale FM, Sigma, clínica de gestão ocupacional, porque cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, exames médicos ocupacionais, laudos técnicos e SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. E tem mais, um laboratório clínico pronto para atender todos os exames das empresas e também para você aí, ó, JF, cliente particular. Passou no médico, ele mandou aquela relação de exames laboratoriais, vá fazer na Clínica Sigma, Rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro, e você pode agendar pelo 992-220064, eu falei, Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense, Chagas Moura, esse é o nome. Mude de vida com o Cariri da Sorte. O que é que eu preciso fazer, Marco Aurélio? Me diga. Comprar o Cariri da Sorte. Eu vou mudar de vida. Vou fazer Manuelas. Tem uma casa, Deltsá. Melhor ainda. Uma casa. Quer ganhar uma casa domingo? É bom, importante. Realizar o sair do aluguel. O cara tá aí pagando aluguel todo mês. Pagando aluguel. E aí é um dinheiro sem retorno, né? Se tu nem você usufrui do imóvel, mas é melhor ter a casa, né?
É melhor ter a casa, com toda certeza. Então você pode comprar o que ia pagar aluguel, eu junto 2, 3 meses, vou pra Zé Manuela. Oxe, com toda certeza, Delsa. Uma casa novinha esperando por você nesta semana do Cariri da Sorte. É 0 quilômetro, Marquinhos. E um total de 30 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. E mais 5 mil reais no Giro da Sorte. Tudo isso com dupla chance de ganhar. Compre já o seu. Delton, eu pensei que eu só perdia na rifa do boi. Mas eu comprei 3 bilhetes. Até pra contribuir com o amigo nosso. Ele comprou 3 de 10, ó. Era na dezena de 1 a 10. Aí tu comprou 3. Rapaz, eu perdi todos os 3, viu? Como é que pode, hein? É igual o Bozão. Perdi 3. Como é que pode, hein? Mas na rifa do boi você já ganhou 2 vezes, diga aí. Eita! No livro, né? Aí, rapaz. Eita, Marco Aurélio. E ele falou. Tu viu que ele falou? Não, ele falou com raiva, nervoso. De livro é com prêmio raiva. de consolação. Eu quero ganhar no prêmio principal. Ele disse que tu jogou 2 vezes, Marco? No boi? No livro já. No livro? Já. Eu nunca ganhei. De qualquer maneira, você se quer mostrar. Tu jogou 2 vezes, Marco, no livro. E eu já ganhei o principal, mas não valeu. Foi pro VAR. Ali foi o primeiro. Mandaram anular. Foi o primeiro evento do VAR no Brasil. Aí mandaram anular. Diretamente de Canoa Quebrada. Chegou lá e pegaram. O bom é que já da Guga já tava na carreata em cima do carro do corpo de bombeiro. Dando a volta na cidade aí. Desce daí. Eita, terceira aquela. Chumas Esportes! Sabe por que que PPV tá se destacando lá no beach tênis? Não, não joguei isso. Viu? Sabe? Por que que ele tá lá? Tá, e tá se destacando lá no beach tênis? Como é que ele bate na... Ei, tem que ter uma empunhadura boa, meu amigo. Tem que ter uma empunhadura boa, se não tiver, meu amigo. Não vai borboletar, não. Aquela bola que tá bem ali no chão, que você vai pegando, quando ela vai chegando na areia. Você bata forte, não vai borboletar, não. Não é não, PPV? Tem que ter habilidade, Você tá pensando que é só segurar a raquetinha e jogar? Tem que ter habilidade. Meu amigo. Aí o que é que o PPV faz? Comprou lá na Jumaz Esporte, é o craque lá da arena que ele vai. Diz que é todo mundo com medo de jogar com ele, porque esse cara é bom. Diz que ele é topado lá no beach tênis. Comprou aonde? Na Jumaz Esporte, tem habilidade. Aí no racha lá do pessoal da TV que ele participa, comprou o tênis na Jumaz Esporte, vive fazendo gol lá. Quando inventou de ir pro racha de Society no gol, comprou a luva na Jumaz Esporte. Parece o goleiro do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Se for do Palmeiras, ele tá lascado, viu? Tá. Ele levou um de arruda, de doquinha. De doquinha, vixe. Um de arruda. Jumaz Esporte, Santa Luzia, 297, no centro de Juazeiro do Norte. Conheça a loja Solução Produtos para Construção. Atenção você, engenheiro, construtor, construtora, imobiliária, dona de casa. Sabia que tem em Juazeiro uma loja especializada em produtos técnicos para obras? A Solução trabalha com produtos para impermeabilização, drenagem, produtos selantes para recuperação estrutural, além de uma linha completa de aditivos para concreto e argamassa. E ainda facilita o pagamento. JF, vá lá na Solução Produtos para Construção e acabe o problema daquela umidade na parede da sua casa, rapaz. Já acabou faz tempo. Rua Manuel Casimiro, número 12, bairro Triângulo, ao lado da Singer. Telefone 992228045. Eu falei, Solução Produtos para Construção. Eu tô me lembrando no dia que Miranda foi comemorar o aniversário dele e fez um jogo festivo lá naquele trevo do Horto, tinha um campo lá. Aí Alexandre Pedrosa, rapaz, a cena de Alexandre correndo atrás da bola. Quando ele chegou perto da bola, tropeçou ridículo, né? Sozinho, saiu caindo. Rapaz, eu me lembrei da cena, mano. Que coisa triste, rapaz, Alexandre Pedrosa. Agora o cara vai levar um de arruda, de doquinha. Tá morto, não tá? Tá morto. Juazeiro, ponte bola. Venha conhecer nosso projeto social, atender jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e outros. Juazeiro, bom de bola. Tem o apoio da lei de incentivo, da Sejuve e da Farmacy. E quem criou? Quem criou Juazeiro bom de bola? Jackson Vila.
Eita, esse é organizado, esse é organizado. Agora eu quero... Posso ir por aqui também? Pode, vai. Eu vou falar do Motel Imperial. Tá com novos apartamentos, muito mais aconchegante. Momentos marcantes ao lado de um alguém especial. Conforto, higiene, qualidade, segurança. Total discrição no atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial. E a direção geral é dele. Grande amigo desportista, primeiro suplente vereador de Juazeiro. Logo, logo vai estar assumindo a cadeira na Câmara. André Lemos é o nome da fera. Esse JF é uma figura, é um imperador mesmo, né, Deus? Desse jeito. Agora, se você, meu amigo, tá cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia, Gênesis Solar é a solução. Fala com meu amigo Luciano Carvalho e toda a equipe dele para resolver o seu problema. Vai colocar a geração de energia solar na sua casa e aí você vai rir, vai ficar à vontade, tranquilão na sua casa. 981-237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Agora, meu amigo, se você quer se preparar para passar no concurso público, meu amigo, vá para lá. Só lá. No ESC. Lá é que é. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Tem uma plataforma no site esccursos.com.br. Você assina por apenas R$ 29,90 mensais. Lá tem tudo para você se preparar. Tira dúvidas com professores, tem material atualizado, pode baixar o material, questões comentadas, tem mapas mentais para você na hora H realmente estar bem concentrado, tá? Então, entra em contato com o ESC, esccursos.com.br. Aí você estuda de acordo com o seu horário e realiza o sonho de se tornar um servidor público. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Tem o melhor churrasco da região do Cariri com pratos deliciosos e aquele sabor irresistível que conquistou a todos nós, meu amigo. E lá você já sabe, é uma satisfação recebê-lo lá na churrascaria Mão de Vaca. Você também pode ligar e pedir através do 98865-7741 e vai receber rapidinho, ligeirinho em casa. Churrascaria Mão de Vaca. Conosco também tem Só Fumê. Meu amigo, vai colocar revestimento fumê no seu carro, vá pro endereço certo. Não fique gastando gasolina por aí, não. Rua José Marrocos, 408, tem a Só Fumê. Tem. Do nosso amigo Edilson, o doutor do fumê. O melhor preço, além do melhor trabalho. Trabalho com qualidade, você já sabe, é na Só Fumê. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria tem cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Letícia Pereira, 950, o telefone WhatsApp 998125851. Também de Fox, se você quer consertar o seu smartphone ou iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones para você. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156. Tem lojas no Centro Juazeiro do Norte, na Santa Luzia com Padre Cícero. Tem também na São Pedro com Seminário e no Cariri Shopping. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, que é deliciosa, e a maravilhosa massa para pastel Tasquinha, produto com a qualidade da Panebom Pão Nosso. Se você quer economizar na hora de construir ou reformar, eu vou dizer o lugar. É na Madeireira Beira Rio, lá do meu amigo Tiagão. Você vai lá pra Madeireira Beira Rio e aproveita. Tem madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirídeos, portas, forras e telhas. Além de material elétrico e hidráulico, a Madeireira Beira Rio cobre o preço da concorrência. Entrega na obra. Madeiras direto do Pará. Madeireira Beira Rio, Rodovia Juazeiro Barbalha. O telefone é o 3512-5007. O WhatsApp 99840-1976. Conosco também, Delton, tem, sabe quem? Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Rapaz, como o Baleia tava bom naquele dia, né, Adelton? Ave Maria, delícia, viu, rapaz?
Delícia. Você come um, dá vontade de comer outro. É um negócio Eita, bom negócio e bom. barato, né? É, bom e barato. É o melhor custo-benefício do Brasil, Baleia Não Burger. tenha dúvida, não tenha dúvida. Lá na Praça do Pio 12, por Pio isso que é 12. assim, ó. Essa hora lá tá a fila Lotado. lá pra comprar no Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bota a hora, Jonathan. Agora em Brasil do Norte, 18 horas e 40 minutos, 6 e 40 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Marco Valério, mandar um abraço pro Cassiano. Tá perguntando-se o João Filho, estava feliz na última sexta-feira, se ele sorriu muito. Ele estava até às 22 horas. De 22 horas em diante, não. Brito Júnior, boa noite a todos. Marcelo, olá, boa noite. Gostaria que mandassem um alô pra nós aqui no sítio Baixio dos Palmeiras, Marco Valério. Aonde é? Lá no Crato. Para Marcelo, Fátima, Emily, Guilherme, somos ouvintes de todos os dias e torcemos pelo Icasa, colocou aqui. Marcelo pega, João Filho, você é demais, tá vendo, João Filho? Tu é foda, João Filho. Ivanildo, boa noite, Delton Sá, aqui é Nego Ivo, alô Ivão, ele está em Belém, assistindo pelo canal da Vale FM. O meu amigo Jade Guga aí presente, ele viu o Jade Guga que estava aqui até bem pouco tempo. O nosso amigo Foquinha lá do Crato. Está no seminário e disse que gostou da vinheta de JF, viu? Ele gostou da vinheta. O Antônio Marques, o Marquinhos Goleiro, olá meus amigos, boa noite, assistindo aqui em Milagres. Marquinhos Goleiro, um abraço a todos, Delton, João Filho e Marco Valério. O Cícero FC, boa noite, Delton, na sua opinião, dentre os times que participaram do Mundial, qual a maior decepção e qual a maior surpresa? Ele está me perguntando. Eu digo já, Regilânio. Tá mandando boa noite para todos nós aqui no programa, viu, Marco Valério? Tá certo, Delton Sá. Tem mensagem aqui, ó. A Rocha. Deixa eu botar aqui no volume pra poder ouvir. Lá vem. Vamos lá. Lá vem. Vamos lá. Vixe, é mensagem demais. Bota. Boa noite, Marco Valério. Alô, vai vir. E bota a vinheta de time de campo. Aí vai a vinheta, Marco. Bora time de campos. Aquele abraço. Rapaz, quem sabe faz ao vivo, viu? Você vê, né, como é que é o Bibi, rapaz. Gente tão boa, ele já nem pede mais a vinheta do João Filho, porque ele sabe que o João Filho não coloca, né? O que é uma pena, lamentável, né? Acho isso uma humilhação, Delson. Vou ser bem sincero. Deixa eu só responder aqui o Cícero. Pra mim, a maior surpresa não poderia ser diferente entre os quatro que estão aí, é o Fluminense. E pra mim, a maior decepção no Mundial até agora é o City, que deveria estar onde está o Fluminense, disputando o Mundial de Clubes, na minha opinião. Tá certo, Delton Sá. Bora falar do Leão do Mercado. Notícias do Guarani. No oferecimento de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. Diniz Supermercados. E lembrando, vem aí cobertura da Vale FM para Expocrato 2025, também com apoio de Diniz Supermercados e de Cariri da Sorte. Domingo, uma casa no prêmio principal do Cariri da Sorte. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O rubro-negro juazeirense que segue nas suas reuniões internas visando a sua participação na Taça Fares Lopes. Inclusive, o presidente do Guarani deve ir amanhã a Fortaleza para ter algumas reuniões que vão agregar nessa participação do time. Continua a conversa nos bastidores com os atletas. A gente já destacou o Dudu Caririaçu, o Thalisson Calcinha, uma conversa adiantada com aquele meio campista, o Bruninho do Icasa, e também o interesse do Guarani ter um Juliano vestindo a camisa do rubro-negro juazeirense. Alguns outros jogadores estão na nossa capital, o presidente, inclusive, como eu acabei de destacar, vai amanhã à nossa capital ter algumas reuniões visando a questão financeira, captar recursos para o Guarani e também já adiantar uma outra contratação visando o time para a Taça Fares Lopes. Segundo a informação que a gente tem, é que o Guarani está bem adiantado em relação a esses atletas que poderão vestir a camisa do time para essa competição, mas ainda está com aquele pezinho atrás, porque está dependendo muito dessa questão financeira, de fechar de fato essas parcerias, de fechar contratos para ir garantir de fato um recurso para ter esse time visando esse segundo semestre. A intenção é que já monte o time para ter uma base boa da Fares Lopes, visando o Campeonato Cearense da segunda divisão. Porque a gente sabe que nesse momento do segundo semestre, esses jogadores que estão no mercado, fica bem mais fácil para o Guarani fazer essas contratações. Só que para o começo do ano, aí o mercado é mais aquecido, o mercado é bem mais complicado. Então o Guarani tem a intenção já de começar esse trabalho, visando também a Série B do ano que vem, Marco Valério. Muito bem, Guarani se preparando, né, e levando firmemente
o pensamento de participar da Fares Lopes é interessante porque o Guarani ele não parou, né? Movimenta as categorias de base em diversas faixas de idade e agora o time também já planeja a Fares Lopes. Obviamente que o Guarani fica no aguardo do posicionamento da federação de quando a Fares Lopes será realizada, para que o Guarani realmente possa buscar no papel, né, a contratação desses atletas, mas já faz esse trabalho de pré-contato com os jogadores, até porque já planeja participar da competição. E tem o detalhe, hoje eu tive a informação que o presidente do Guarani já entrou em contato com o secretário de esporte do estado e está bem encaminhada a situação da reunião com o governador do estado. Hoje o Guarani já tem essa conversa adiantada e em breve deve ser marcada de fato aquela reunião entre os clubes e o governador do estado. Marcaram ainda não? Ainda não. Hoje o Guarani conversou com o presidente, conversou Liga aí pra Chagas Vieira. Com o secretário de estado. Mas nada ainda de data, Delton Sá. Vou ligar agora pro governador. Liga aí, pai humano. Ligar agora. Liga aí. Se lá tem. Será que ele vai atender, Delton Sá? Não sei. Tá só tu. Continua aí, porque vai ficar feio aqui, mas sem ninguém falar nada. Ele só atende se ligar do iPhone, você não vai dar. Mas aí essa reunião, o que o Guarani aguarda de fato é a data dessa reunião. Vai primeiro para Fortaleza amanhã o Zé Ivan, para ver umas situações e também espera já essa situação ser resolvida, porque o Guarani tem a esperança, não só o Guarani, como todos os clubes aqui dessa reunião, da região do Cariri, que saia alguma injeção financeira nesse segundo semestre pelo governo do estado. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Antes de falar do Icasa, Delton, sim, senhor, deixa eu trazer uma informação que na próxima segunda-feira haverá uma solenidade solene, né? Gostou aí da... Gostei. Da redundância? Sim, senhor. Então vou mudar. Haverá um evento solene para comemorar os 75 anos da APCDEC, a Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva do Estado do Ceará. Esse evento será na Assembleia Legislativa, numa sessão presidida pelo deputado estadual Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para comemorar os 75 anos de atividades da APCDEC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do nosso estado. E para nossa alegria, tanto eu como o Delton Sá, nós seremos agraciados com uma comenda, segundo os organizadores do evento, pelos relevantes serviços prestados à crônica esportiva da região do Cariri, do interior do Ceará e do próprio estado do Ceará. Então, muito nos alegra, muito nos honra receber esta comenda na próxima segunda-feira em Fortaleza. Eu, particularmente, não poderei estar presente, porque estou saindo de férias a partir de amanhã e vou para o sudeste do Brasil e passarei alguns dias fora do nosso estado do Ceará, mas me sinto muito feliz, tenho certeza que você também, Delton Sá, e eu gostaria de dividir esse prêmio que nós receberemos com todos os nossos colegas que integram o timaço da Vale FM, porque aqui não é possível, digamos assim, um destaque único, um destaque solitário. Somos uma equipe, todos nós temos a nossa importância. Somos o conjunto da obra, né? Exatamente, trabalhamos um em prol do outro, então quero dividir com todos os colegas do Timaço da Vale, também da Rádio Vale FM, desde a direção geral desta emissora, através do nosso querido J. Rodrigues, que nos incentiva demais a fazer esse trabalho. E desde 2008 que nós estamos aqui com o nosso timaço da Vale FM. No início éramos o timaço da Iracema, na época da rádio Iracema AM 850, mas já estamos aqui há quase 20 anos com o nosso timaço da Vale FM. Nossa, isso tudo já, rapaz. 17, né? Faltam 3 para completar quase 20 anos realmente, né? Da idade da minha filha. Rapaz, 17 que coisa, anos. Né? Delton Sá, estão pedindo aqui pra você mandar um abraço pra Gianzinho, craque do futsal. Sim, rapaz, meu amigo Arnaldo mandou aqui, eu tava esperando a oportunidade de parabenizar o Gianzinho, que hoje é funcionário do Diniz Supermercados, trabalha na loja da Avenida. É o Gianzinho. Coisa boa. Que foi um atleta muito vitorioso. Ele começou no time, eu não sei, eu acho que na época era o time da Crush. Da Crush lá na Cajuína.
né? Que tinha o time, que tinham duas equipes lá na Cajuína, e ele começou no time B da Cajuína na época, e depois foi pro time principal. Um excelente atleta de futebol de salão, Jeanzinho, pessoa maravilhosa. Conto sempre com ele, sempre que vou ao Diniz Supermercados ali da Ailton Gomes, encontro com meu amigo Jeanzinho, que é bom de bola. Aliás, o time do Diniz, né, tem 3 craques lá. Tem 4. Quais são? Jeanzinho, Davi Luiz, Célio e Jucifran. Então, os 4 craques. Esses 4 aí no futebol de salão, o Jucifran lá de pivô, lá na frente, só segurando pra chegada dos meninos. E me diga uma coisa. Davi lá atrás, segurando, tal de fixo. E Célio e Jeanzinho de ala no time. Ainda naquele tradicional antigão, né? Tal. Eu não sei quem é o goleiro lá do Diniz, mas pode ser, enfim. Deve ser João Meu Burga. sobrinho. João Burga. Meu sobrinho. Leandro é o goleiro. Que ele é fortão, largão, aí bota ele no gol lá para ser o goleiro do Diniz. Boi jogava no teu time? Boi é muito campeão aí, menino. Aí é muito campeão. Boi foi tricampeão do campeonato dos servidores municipais de Juazeiro do Norte. Diga-se de passagem, no começo dessa competição, o nível do campeonato dos servidores municipais de Juazeiro do Norte era muito bom. Aliás, nós deixamos o tricampeonato do ginásio de campeão de servidores e fomos disputar o campeonato da Liga. E nós só perdemos pro campeão e vice do ano que nós jogamos. Nós só perdemos na época, era 3D e Bamerinos, foi? Só perdemos para 3D e Bamerinos. Porque aí também era covardia, né? Não dava pra gente ganhar da galera que vivia do futsal, né? Mas nós ganhamos, inclusive, do time de Gilberto, que era o Evolunat, né? Evolunat. Era um bom time. Nós pegamos numa chave 3D, Bamerinos, nós e Evolunat. Perdemos pros 2 que foram campeão e vice depois. E ganhamos do Evolunat, que era um time bom, que era o time do Gilberto. Ficaram em terceiro no geral. Não, porque essa aí foi a fase que antecedeu as semifinais. Foram quartas, né? Só que eram 2 grupos de 4. No nosso grupo nós ficamos em terceiro do grupo. Seguiu o 3D Bamerinos, que eliminaram os outros 2 e eles voltaram a se enfrentar na decisão do campeonato no ano em que nós jogamos lá no campeonato do ginásio. Mas também era assim, a gente corria para Bill e Geraldino lá na frente. Eu, Márcio, Boi, tinha uma turma Dão, né? Já apostador. Ainda é vivo? Já apostador. Mazinho que jogava, faleceu, Mazinho que faleceu. Era um time muito bom, o time do ginásio poliesportivo. Marco Silva, irmão de Vasconcelos, era goleiro. Claudiano era goleiro do nosso time à época. Era um time muito competitivo. E esse time só não era melhor porque nessa época JF estava encantando lá nos campos e nas quadras de Jaguari. Se tivesse aqui, tava goleiraço. Tava aqui. Vamos falar do casa agora, Marco Valério, ou não? Vamos sim, Delton. Em nome de quem? Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Pedro Paulo Vieira vai sair deste canto para o outro canto para trazer notícias do Icasa, que vive dias importantes de definições administrativas que podem determinar, quem sabe, tomara uma mudança no futuro do Verdão para as próximas competições. Boa noite, Pedro Paulo Vieira, o PPV. Sobral. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, JF. Boa noite, Boi. Boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Mais uma edição do Vale Esportes, começando a semana, já conversando com o novo presidente do Icasa, o ex-diretor financeiro Celso Pontes. Trouxemos na última sexta-feira a fala o Renato explicando todo o processo, como se deu. Faleceu o Aloísio, o Pereira assumiu, renunciou. O Pereira chegou a assumir? Tem que assumir para renunciar. E aí renunciou. O Icasa não tem hoje o cargo de primeiro secretário. E na sucessão veio o cargo de presidente para o diretor financeiro Celso Pontes, que assumiu e fala a respeito desse novo momento no Icasa, no Verdão do Cariri. Boa noite, ouvintes do Vale Esportes, torcida do Icasa. Meu nome é Celso Pontes, conhecido como Celso Pontes, e vou fazer aqui um breve relato. Por que sou o presidente do clube hoje? Conforme o estatuto, no seu artigo 51, com o falecimento do presidente, assume o vice-presidente, o Pereira. O Pereira assumiu a vice-presidência e, em seguida, renunciou. O que continua falando no artigo 51 do Estatuto?
quem assumiria o cargo com a renúncia do Pereira, o primeiro secretário. Como o Icasa não tinha primeiro secretário, quem assume é o diretor financeiro. Então, assumi o Icasa, sei da responsabilidade que é ser presidente do clube. Já assumi o Icasa já em várias vezes, mas isso aí é no passado. Hoje nós estamos no presente. E os projetos vêm por aí. Nós queremos chamar as pessoas que queiram fazer parte do clube e que pretendem fazer parte de diretoria, até mesmo ser presidente do clube. Me coube um mandato de 1 ano, de julho de 2025 a julho de 2026. Então está na hora das pessoas nos procurarem, já tem aqui uma relação de amigos do Icasa, já tem o aval do Conselho Deliberativo, são pessoas do bem, que querem o bem do Icasa, e vamos procurar mais pessoas para colocar dentro do Conselho Deliberativo para se candidatar no futuro à presidência do Icasa. Porque às vezes as pessoas querem que mude do dia para a noite. Não, aqui é uma entidade séria. Nós não podemos fazer nada a toque de caixa. Eu não pretendo me eternizar no clube. Eu estou aqui no clube para fazer o melhor possível, para quando as pessoas que vierem assumir o clube ter condição de trabalho, que nós não encontramos. Nessa minha volta para o Icasa, nós não encontramos esse clube que a gente pudesse trabalhar tranquilo. Então, a gente tem, Pedro Paulo, sim, como você me pergunta aqui, temos sim um projeto, estamos elaborando, porque quando você vai para a entidade, ou na vida pessoal, se você não tiver um projeto a executar, nada você vai fazer. O que é que você vai fazer nesse clube, no Icasa? Estou consciente da responsabilidade, do peso que é ser presidente do Icasa, Já fui em épocas passadas, mas hoje a gente vive um mundo diferente. Estou preparado para esse hoje, que o passado não leva a nada, O que passou, passou. Estamos aqui, queremos juntar os amigos, repito, queremos fazer o Icasa forte e vamos passando para vocês todos os acontecimentos do Icasa. Não temos aqui nada a esconder, somos pessoas que realmente entramos pela porta da frente do clube, queremos o bem dessa entidade. Então, a gente pede um pouco de paciência, porque iniciamos agora nosso mandato e, repito, venham as pessoas, estamos limpando o clube, o praxedão, estamos arrumando para receber as pessoas, vamos botar a funcionar o clube, para as pessoas quando chegarem lá, o clube está aberto, funcionando. É isso que nós queremos, que as pessoas que queiram o bem do Icasa, repito, junte-se a mim, junte-se ao Conselho Deliberativo, para a gente fazer o melhor para essa entidade. Forte abraço, Pedro Paulo, forte abraço aí a todos da mesa e conto com a gente para qualquer outra entrevista. Celso Pontes, novo presidente do Icasa, E a gente torce para que dê tudo certo, que seja com o Celso que o Icasa volte à primeira divisão, que é o principal objetivo do clube. Eu acho que enquanto o Icasa não conseguir resolver essa questão com a CBF e liquidar as dívidas, será sempre muito difícil o Icasa imaginar uma evolução dentro de campo, nas competições e de buscar um cenário nacional. Porque tudo que o time pode arrecadar não consegue ter acesso. Se ganhar uma vaga na Copa do Brasil, não recebe o dinheiro. Você lembra que o França esteve aqui e disse que daqueles 700, 600, 700 mil que ia para receber, nunca receberam. Ficou lá bloqueado para efeito das causas que o Icasa tem. Então, eu acho que o primeiro desafio
que esse conselho tem, e que não tem mais à frente o Aloysio, e agora está o Celso representando, é concluir essa negociação com a CBF. É conseguir esse acordo com a CBF. É liquidar as suas dívidas. É tentar zerar, sobrar alguma coisa e tocar a vida. Tocar para frente e pensar no futuro. Sem conseguir liquidar essas questões, sempre será muito difícil, muito complicado ter que conviver. Por exemplo, o Icasa jogou o Campeonato Cearense esse ano graças ao dinheiro de uma pessoa. O Félix chegou e disse, não, eu vou bancando. E bancou o time para jogar. Que foi o Juracy. Chegou e disse, não, tá aqui, contrato, tá aqui pago, tá aqui o do mês, tá aqui o do gelo, tá aqui o da farmácia, tá aqui o da alimentação, tá aqui tudo, tá aqui o do treinador. E era saindo do dinheiro dele. O pouquinho entrando, foram devolvendo pro Juracy. Se tiver essa condição, o Icasa vai existir. Mas de imaginar que vai ficar recebendo, que vai ter cota, que vai receber, toda a cota que o Icasa vai receber hoje é uma confusão, meu amigo. É uma briga. O Icasa tinha antes uma liminar, ou me parece ainda ter, que das vendas só conseguem retirar 15%. Mas dos patrocínios eles não conseguiram convencer a justiça de que o patrocínio também o clube precisa receber para poder tocar a vida. Tem algumas coisas, algumas situações. Por enquanto, o Icasa só tem a garantia na questão de renda. Agora, cotas de participação, dinheiro de televisão, dinheiro de premiação, é tudo. Não fica nada. Se a justiça determinasse também que nesse caso, como a trabalhista que diz, não, retira 15%, se a justiça comum dissesse, não, vai ser retirado 15% de patrocínio, disso, daquilo outro, era mais fácil, mas diz que recolhe tudo, complicado, é muito difícil. E da forma que apareceu esse ano o Juracy Silva para investir no Icasa, é difícil que ano que vem apareça alguma outra pessoa séria de fora que possa chegar assim e investir. De fora que eu falo, não é de fora da cidade, é de fora da diretoria, né? Ou ainda esse ano, né? Juracy. Ou ainda esse ano se resolva participar da Fares Lopes. Eu acho muito difícil o Icasa participar, porque o Icasa não tem nada. O Icasa não tem um planejamento, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem jogador, não tem nada. Não tem nada. Então é muito difícil o Icasa participar, porque teria uma despesa. A gente sabe que Fares Lopes é uma competição cujas arrecadações não são boas. E aí, onde é que iria bancar? Como iria bancar o sustento do elenco? Não há condição. É muito difícil. Impossível não é. Nada é impossível, né? Mas assim, dentro do que está se apresentando hoje, é muito difícil. Essas situações que estão sendo retidas, são retidas por completo, Delta? Seria muito por conta das dívidas que o clube tem com os jogadores, as ações trabalhistas, que não foram resolvidas, né? Exatamente. Que não são poucas, né? São muitas, infelizmente. Valeu, PPV. Obrigado pelas informações do Icasa em nome de Diniz Supermercados. Deixa eu falar também de Solução Produtos para Construção. Atenção, você engenheiro, construtor, construtora, dono de imobiliária, dona de casa. Sabia que em Juazeiro tem uma loja especializada em produtos técnicos para obras? A Solução trabalha com produtos para impermeabilização, drenagem, produtos selantes, recuperação estrutural, além de uma linha completa de aditivos para concreto e argamassa. E ainda facilita o pagamento. Solução Produtos para a Construção. A loja fica na rua Manuel Casimiro, número 12B, né, bairro Triângulo, ao lado da antiga Singer. Telefone 99222-8045. Ele está à disposição, Marco Valério. É você quem chama aí. Bota moral. Quem? Ele. É o Super? É. Não, vai ter que ter um chamador aqui. Tá, então pronto. Fica à vontade. Chega, chamador. Moral danada aí. Parece o Antielote dando coletiva. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá, amigos do Vale Esporte. Meu amigo PP. Foi. Chegou no pico, foi? Chegou meu falando amigo igual JF. Pois é, vamos direto para a capital cearense. Isso é quem manda. Onde está lá o nosso grande Quilmer de Campo, que está torcendo muito pelo nosso Flusão, né, Quilmer? Vai nessa. Tá secando o Fluminense.
Eu sei que eu fui dizer que torcia Palmeiras só para dar uma secada, deu certo. Agora vamos rifar o Fluminense da competição, aí fica tudo zeradão. Bom, aqui na capital, deixa eu começar pela terceira divisão do Campeonato Cearense. Tivemos o clássico sobralense no final de semana, Vila Real e Guarani de Sobral foi 1-1, e o Crateús foi Oi. Ei. Fala. Clássico não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foi o primeiro jogo da história, pode estar sendo criado a partir daí uma rivalidade, mas pelo amor de Deus, não venha falar em clássico, não. Você é um rapaz inteligente, viu? Pelo amor de Deus, esqueça esse negócio de clássico. Então eu vou refazer o jogo importante da cidade. Não, é um jogo histórico, primeira vez de um jogo histórico, né? Entre duas equipes que se tornaram profissional lá porque o Guarani de Sobral é um time tradicional, mas o Vila Real é um time que é debutante, nunca jogou na história dele com o Guarani de Sobral. É a primeira vez que eles se enfrentaram na história. Então é um jogo histórico, porque foi a primeira oportunidade que eles se enfrentaram. Daqui a alguns anos, quando eles disputarem alguns títulos, algumas competições, que se tornar clássico, aí vão lembrar da primeira partida deles. Da primeira vez. Eu vou acatar. Obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Eu vou acatar. Obrigado, o seu pedido está deferido, viu? Obrigado, Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Então, Vila Real 1, Guarani de Sobral 1, e o Crateús foi ao Vale Jaguaribana e venceu o Limoeiro pelo placar de 2-1. O Crateús lidera com 6, Guarani 4, Vila 1, Limoeiro 0. Final de semana tem um jogão, hein? Sobral, Guarani de Sobral e Crateús. Bom, no futebol feminino também temos uma nota interessante. O futebol feminino do Fortaleza subiu da Série B para a Série A. Ano que vem, as Leoas na elite do futebol nacional. O Fortaleza eliminou Minas Brasília depois de um 0-0 no PV, porque o jogo da ida 2-1 para o Fortaleza. Fortaleza agora encara uma semifinal Botafogo e na outra semifinal Atlético Mineiro contra o Santos. Atlético Mineiro, Santos, Botafogo e Fortaleza, ano que vem, estarão na elite do futebol brasileiro, primeira divisão, Campeonato Brasileiro Futebol Feminino. Lembra do Mota? O Mota que fez sucesso com a camisa do Ceará, do Cruzeiro. Pois é, o filho do Mota, que é o Davi, joga no Ferroviário. E no final de semana, pelo Campeonato Cearense Sub-17, o Ferroviário Tutubarãozinho ganhou do Ceará pelo placar de 1-0, gol do filho do Mota, do Davi. Ferroviário 1, Ceará 0. Ferroviário que quebrou a castanha do Ceará, o Ceará que não havia perdido para ninguém. Na Série C do Nacional, o Floresta foi ao Recife e empatou com o Náutico em 0-0. O nosso Verdão da Vila é o 8º colocado, 16 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o Floresta estaria classificado para os quadrangulares da Série C. Já na 4ª divisão é peia para todo lado. O Maracanã perdeu para o Altos 3-1 no Prefeitão, aqui em Maracanaú, e o Iguatu foi perder lá em Parnaíba para o Parnaíba 2-0. Situação desse grupo A2. O Iguatu é o vice-Fona e o Maracanã é o Fona. Ou seja, se terminasse hoje a Série D, os dois estariam eliminados. No grupo do Ferroviário, que é o A3, o Horizonte joga daqui a pouquinho, às 8 da noite, em Campina Grande contra o 13. E o Ferroviário decepcionou, empatou o segundo jogo consecutivo com o Souza em 0-0. Havia empatado com o 13 1-1 sábado pretérito e agora empatou com o Souza em 0-0. Aliás, esses times da terra do Marco Valério, reimosos, hein? Ferroviário disputou 12 pontos com essa moçada, perdeu 10 e ganhou 2. Ferroviário foi bafejado pela sorte, porque o Central de Caruaru ganhou do Santa Cruz de Natal e o Ferroviário continua no G4. O Cardona, zagueiro do Fortaleza, foi negociado com o Tigre da Argentina e a diretoria do Ceará está rindo à toa. O programa Sócio Torcedor do Ceará está rendendo 12 milhões de reais. Nesses 6 primeiros meses, o Ceará arrecadou livres, deduzidas as despesas, 12 milhões de reais só com o programa Sócio Torcedor. Para eu terminar, acho que a final do Mundial será Chelsea e Paris Saint-Germain e o PSG será o campeão. É só um
palpite. Ao vivo, Fortaleza, Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Quilmaço, em nome do Diniz Supermercados, a rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Ô Delton, a gente falou bastante na semana passada sobre a fase final e decisiva do campeonato da Liege, categoria Sub-17 e o Campo Grande. Foi o grande campeão. Tá cagota, né? 3-1 sobre o time do meu amigo Careca, que faz um trabalho muito bom também na sua escolinha, mas Deus Campo Grande no final, 3-1, é o grande e merecido campeão. E a Portuguesa ganhou a 3ª divisão do campeonato da Cea Júnior, Marco Alex. Coisa boa, Foi campeã nos penaltis. A Lusa. Os penaltis aí. 5-3 nos penaltis, 0-0 no tempo normal, 5-3 nos penaltis. Muito bem, Delton. Certo? Podemos ir embora? Marco Aurélio, quem manda é Vossa Excelência, boa viagem. Obrigado. Você aproveita bastante o frio lá do sul, sudeste do Brasil. Leva uns agasalhos bom, tá certo? Tô ligado. Faça quem Quilmer de Campos. Leva umas camisas finazinhas daquelas térmicas pra botar por baixo, pra não estar todo inchado, agasalhado, né? Tal. E vá lá aproveitar bastante o frio. Se for o Rio Grande do Sul, pegue na neve. Não vá pro Rio Grande do Sul, não. Tem muita chuva lá. Tem muita chuva. Traga um balde. Vou pra mais perto, vou pra mais perto. Ei, traga um balde de neve. O frio que tá fazendo em São Paulo, você vai pra São Paulo, mano. Tá bom, Marco? Tá certo, obrigado. Você Até merece. a próxima. Valeu, gente, um abraço. Amanhã tem mais Vale Esportes às 18h. E eu não vou embora não, que já eu chego no Esporte SA. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Vamos embora. Vai lá.